Muito bem, boa noite pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, estou vendo gente nova hoje aqui, coisa boa. Boa noite Luiz com Z, Luiz com S, Vitor, Lorena, eu sou a Michelle Keller, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em T&D, desde ano passado eu tenho feito alguns movimentos aí para auxiliar novos profissionais e velhos também já na área de T&D, para a gente aprender um pouco mais, para a gente elevar o nível de T&D, para a gente sair do comum, virar mais estratégico, poder alcançar postos melhores, ser promovido e ainda ajudar a cultura de aprendizagem dentro das empresas. Hoje a aula vai ser um pouco diferente porque ela tem práticas, tá? Então eu fiquei quebrando a cabeça. E eu vou pedir, se vocês puderem, por favor, ligar as câmeras, é bem importante. Se vocês puderem fazer esta gentileza, até porque somos poucas pessoas aqui, então vai ser bem legal a troca. Aí, Luiz, obrigada! Como é bom a gente falar olhando para uma carinha, né? Lorena e Luiz com Z, se puderem abrir a câmera, eu agradeço também. Olha só, a aula hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou explicar o ciclo de aprendizagem aplicando ele com vocês, tá? Então, esta é a ideia. Por isso que é legal a câmera aberta hoje e também os áudios, que a gente vai ter algumas trocas, né? Eu quero dar um outro recadinho. Eu coloquei ali no chat um link de segurança de uma outra, de um outro Meet, né, de um outro Google Meet, porque eu estou na versão gratuita, ele só permite durante 1 hora, e talvez a gente passe um pouquinho em função das práticas. Então, tudo bem, Lorena, não tem problema. Obrigada. Então, caso a gente chegue próximo de 15 para as 9, né? São 10 para as 8 agora. Se a gente chegar próximo de 10 para as 9, já tem o link ali de segurança. Então, peço que vocês copiem o link que está ali no chat, já deixem pronto no navegador de vocês. Daí, caso a gente caia aqui, a gente só migra para outra sala rapidinho para a gente finalizar. Pode ser? Tranquilo para todo mundo? Luiz, beleza. Maravilha. Obrigada aí, então, pessoal. Bom, vamos lá, então. Vamos começar aí, né, falar um pouquinho o que é o tal do ciclo de aprendizagem. E eu vou trazer para vocês hoje um ciclo, um modelo de ciclo de aprendizagem chamado CAVE, que é uma certificação até que eu fiz há um tempo atrás, e é um modelo que eu uso na maioria dos meus treinamentos. Ele é baseado no ciclo de aprendizagem do David Kolb, que a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês, que foi o grande criador dessa teoria, né, de ciclo de aprendizagem, mas o CAVE ele tem uma etapa a mais. Então, eu vou explicar tudo direitinho aqui no andar da carruagem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagino que todo mundo aqui trabalha com T&D, correto? Tem alguém aqui que não trabalha com T&D? Faça um joinha para mim, responda no chat. Beleza, todo mundo trabalha com T&D. Legal. Alguém aqui tem mais de... Alguém aqui facilita treinamentos online ou presencial? Poucas vezes eu faço esse processo. Tá, o Luiz com S, poucas vezes. O Luiz com Z fez um joinha. Michele, se puder responder. A Lorena está no trânsito. Beleza. Esta é uma metodologia que ela deve ser aplicada com um facilitador, tá? Ela precisa acontecer com um facilitador, de preferência no presencial, embora a gente vai fazer aqui, eu fiz uma gambiarra para fazer com vocês online, né? Para vocês experimentarem um pouco do que seriam essas etapas. Dá para fazer, a gente pode usar a criatividade, tem recursos, mas ela funciona melhor no presencial. Então, não é para todos os treinamentos, a gente precisa saber avaliar quais que faz sentido ou não, mas é imprescindível que tenha um facilitador para conduzir este processo, tá? São 2 premissas aí bem importantes. Vou começar aqui
falando um pouquinho o que significa. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Tranquilo? Me ouvindo bem? Tranquilo. Beleza, então tá. O que significa quando a gente fala em ciclo de aprendizagem, né? Quando a gente está falando em ciclo de aprendizagem, a gente fala num modelo que pressupõe a experiência. Então, tem que ter o fazer, tem que ter a prática, tem que ter a vivência. E ele é chamado de ciclo porque ele acontece várias vezes ao longo do mesmo curso ou módulo, né? Ou ao longo de todo um projeto, de uma trilha, por exemplo. Então, imagina que a gente vai dar um conteúdo, né, um treinamento sobre um determinado conteúdo, e esse treinamento ele tem 5 módulos, né? Nos 5 módulos, a gente pode e deve aplicar esse ciclo de aprendizagem. Ele vai ocorrer várias vezes. É como se fosse uma espiral que vai criando experiências e conexões até a gente chegar no momento de entender, absorver e conseguir trazer para a nossa realidade e aplicação, certo? E é base da metodologia ativa, que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? O que é metodologias ativas? Metodologias ativas são metodologias que a gente usa a prática, as experiências, né? Porém, na nossa vidinha corporativa de T&D, é muito comum a gente recorrer aos treinamentos online que a gente entrega nas nossas plataformas de LMS, onde basicamente o aluno só tem uma parte dessa experiência, que é a parte conceitual. Ele não tem a prática, muitas vezes, ou tem uma prática muito pequena, que talvez é responder uma prova, fazer um quiz ou uma interação, né? Então, ele não tem essa experiência completa e por isso que quando a gente usa a tecnologia do 100% online autodirigido, que é quando o aluno vai lá, se inscreve, ele mesmo faz a trilha sozinho, não tem ninguém para orientar nem nada, a gente tem uma baixa efetividade da capacitação. Tá? Então, a gente tem que entender que, nem sempre é possível a gente fazer treinamento presencial, embora as empresas estejam voltando bastante com isso. A gente tem aí vários desafios com times remotos, a gente pode e deve usar a tecnologia ao nosso favor da melhor forma possível, com criatividade, para trazer uma boa experiência, mas tem coisas que o online não vai conseguir entregar que o presencial entrega. Faz sentido para vocês isso? Legal, beleza. Todo mundo aqui já participou de feira de ciências na escola? Quando era menor? Vocês têm essa lembrança de feira de ciências? Luiz com S fez uma carinha que sim. Quando a gente participava de feira de ciências, né, o professor dava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses de aula, explicando alguns conceitos ali de ciência, trazendo alguns conhecimentos, e no final a gente tinha que participar lá de um projeto, desenvolver uma inovação, e a gente fazia, geralmente era em dupla ou em trio, e aí a gente ia atrás de recursos, de caixas, de tampinhas, de pilha, de coisas para montar lá o nosso projeto, que podia ser um robô, um carrinho, ou sei lá eu o quê. E naquilo ali a gente vivenciava e a gente tinha que estudar e tinha que ir atrás, e tinha que entender de eletricidade, entender de misturas químicas. E no final a gente conseguia fazer um projeto bem legal e ficava super orgulhoso e apresentava para todo mundo. E a gente, no experimento, a gente ia entendendo os conceitos que tinham sido aplicados e depois a gente conseguia colocar esse entendimento para o nosso dia a dia. Isto é a prática do ciclo de aprendizagem vivencial. E a gente transporta isso para dentro da educação corporativa, adaptando, claro, mas não é muito diferente, porque nós adultos aprendemos também fazendo, muito mais fazendo do que qualquer coisa. Então, só para vocês terem aí uma ideia inicial do que é o ciclo de aprendizagem, né? Do que a gente está falando. E aí tem um cara chamado David Kolbe, que foi o criador dessa coisa toda. O David Kolbe, ele ainda existe, ele é um pesquisador e educador.
Ele fundou um site bem legal que eu recomendo que vocês deem uma olhada, que tem bastante recurso legal. Esses slides vão estar disponíveis, eu vou compartilhar com vocês. A aula vai ficar gravada, eu vou botar lá no meu canal do YouTube e eu também vou compartilhar os slides e aqui tem os links, tá? Então não precisem anotar nada agora. O David Kolb, ele é um educador, pesquisador, e ele fundou esse site chamado Learning Based System, né? Que é uma plataforma para falar sobre o ciclo de aprendizagem e trazer ali recursos, materiais, artigos. Então, é um lugar bem legal para a gente consultar quando a gente precisa entender um pouco mais e até buscar alguns recursos, tá? Só que a aprendizagem dele, né, que foi o pai de tudo isso, ela é baseada em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa do agir, que é a experiência em si, eu vivencio alguma coisa, é a prática, e aí pode ser um jogo, uma dinâmica, um estudo de caso, pode ser uma encenação, enfim, aqui a imaginação corre solta. Depois eu vou para a etapa de observar, eu reflito sobre aquilo, né? Então, através da condução do facilitador e de perguntas, ele vai instigando o aluno a refletir sobre aquela vivência. Depois ele vai para a etapa de conceitualizar, ou seja, a parte cognitiva mesmo, eu consegui fazer os links entre aquilo que eu vivi, senti e a minha vida real, né? Então eu crio ali hipóteses, cenários possíveis dentro daquilo que eu estou vivendo e para começar a transportar aquilo para a minha vida real. E por final eu aplico. Então é quando eu uso essa teoria toda para tomar decisões e resolver os problemas. Eu boto em prática. Tudo isso aqui, ele é conduzido por um facilitador que vai guiando, né? Vai ajudando os alunos a saírem desse ponto para chegar nesse ponto. E claro que tem que ser adaptado para o conteúdo que eu estou querendo aplicar. Tranquilo até aqui? Todo mundo bem? Opa, sim, tranquilo. Beleza. Michele tá por aí? Me achará? Oi, tô sim. Ah, Tô só legal. na escuta por enquanto, mas daqui a pouco eu ligo a câmera, que também tô... Maravilha. Nós já vamos partir para a prática, tá? Daqui a pouquinho. Então, esse cara foi o criador do ciclo de aprendizagem. A partir daqui, várias outras pessoas, estudiosos, acadêmicos e tal, foram adaptando esse ciclo, mudaram de nome. Alguns têm etapas um pouco maiores, outros um pouco menores, mas todas elas partem deste conceito aqui. Se vocês quiserem pesquisar depois um pouco mais, também tem conteúdo a respeito disso. E aí as premissas que eu falei, né? Precisa de um facilitador, tá? É essencial, mesmo que seja conduzido online, como eu tô fazendo com vocês aqui, é possível a gente fazer algumas práticas, mas tem que ter alguém para conduzir. Então, esse facilitador tem que estar preparado, tem que conhecer essa metodologia, tem que conhecer sobre o tema que ele está passando para se sentir confortável e seguro para conduzir da melhor forma. E eu preciso respeitar esta ordem aqui, né? Eu não posso, por exemplo, começar no refletir sem ter tido a experiência, porque não vai fazer sentido. Então, eu preciso respeitar esta ordem que está aqui. E aí, com o tempo, né, surgiu a metodologia chamada CAVE, Ciclo de Aprendizagem Vivencial, que é baseada nessa aqui, do David Kolb, que a gente viu, porém ela tem uma etapa a mais e ela é conduzida para o meio corporativo com algumas modificações, mas o sentido, o propósito é o mesmo, é o base lá do David Kolb. E essas 5 etapas, o que eu quero propor para vocês agora é que, à medida que eu explico uma etapa, a gente vivencie ela na prática, para vocês conseguirem absorver um pouco melhor. Então, como é que vai funcionar? Eu vou explicar a primeira etapa, que é a vivência, no caso, né, que é o agir, e a gente vai para uma prática. E aí eu faço o fechamento e a gente vai para a segunda etapa e assim sucessivamente até o final. Por isso que talvez a gente vai passar um pouquinho de 1 hora e por isso que eu coloquei o link de segurança ali,
caso a gente precise pular para uma outra Meet, tá? A primeira etapa, que é chamada de vivência, né, que é a fase do agir, ou seja, é a experiência, é a prática, tem que ser conduzida por um facilitador. De novo, eu posso utilizar um jogo, dinâmica, estudo de caso, mas eu preciso dar um pouco de teoria antes para abrir o conteúdo, para botar todo mundo na mesma página, e aí eu vou para a prática e deixo as pessoas experimentarem. Só que olha só, esta prática pode ser algo que não tenha aparentemente a ver com aquele conteúdo em si, mas ele vai despertar as reflexões necessárias para eu poder fazer o fechamento lá no final. O que a gente vai fazer aqui, então, para vivenciar esta etapa? Eu vou usar o tema da escuta ativa, que é uma habilidade de soft skills muito, muito, muito importante, habilidade top hoje na relação de soft skills, principalmente no meio corporativo. Quem aqui já ouviu falar em escuta ativa? Acredito que todo mundo, né? Beleza. Quem aqui já estudou alguma coisa sobre escuta ativa? Não? Michele, estudou, não estudou? Um pouco. Um pouquinho, tá bom. Quem aqui acha que é um bom ouvinte? Não. Bom, pelo menos vocês se conhecem, né? Eu queria ver quem levantasse a mão, vamos ver quem que não. Pelo menos eu Michele, eu pensei que eu era. Mais uma vez eu fiz um teste sobre escuta ativa. Eu vi que eu não sou uma boa ouvinte. Que a gente às vezes, a gente escolhe o que quer escutar. Às vezes tem uma pessoa falando contigo e se tu não prestar atenção nela, o que ela tá falando, os detalhes, e deixar ela falar, e tu estiver trabalhando, eu sou assim, eu não escutei nada. Ela vai estar falando sozinha praticamente. Muito verdade, isso acontece o tempo todo, né? Infelizmente, essa é uma habilidade que é difícil, porque ela exige uma atenção plena, mas ela quando a gente consegue exercitar, ela é libertadora, porque ela resolve muita coisa, né? Então, a habilidade de escuta ativa, ela tem o poder de a gente se conectar melhor com o outro, tem o poder de resolver conflitos, tem o poder da gente conseguir enxergar, praticar empatia. Uma coisa está ligada com a outra, a empatia ela não ocorre sem a escuta ativa, né? As duas coisas andam juntas. Ela tem o poder de melhorar a nossa comunicação com as outras pessoas, achar pontos em comuns com pensamentos divergentes que a gente achava que não conseguiria nunca concordar, talvez com uma outra pessoa, mas a gente acaba achando alguns pontos comuns. Então, ela é uma ferramenta essencial para qualquer profissional de qualquer área, e ela vai refletir no relacionamento de vocês dentro de casa, com as famílias, com os amigos. Então, de fato, é algo bem importante da gente estudar e praticar. E ela está baseada em 3 premissas. Primeiro, 0 distrações. Então, quando eu estou escutando alguém, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem tela de computador, não tem TV ligada, não tem outras pessoas interrompendo, não tem eu olhando para a tela para ver se entrou e-mail, nada. E essa é uma das partes mais difíceis, é eu ficar 100% focado no outro, concordam? Bem difícil, né? A segunda premissa da escutativa é que eu não faça julgamentos sobre o que o outro está falando antes de entender o ponto de vista dele completo, e eu não interrompa, que é outro problema, porque a gente tem a mania de não deixar as pessoas terminarem de falar, de completar o seu raciocínio. Então, esta é a segunda premissa de uma boa escutativa. E a terceira pilar de uma boa escutativa é eu repetir o que a outra pessoa falou no final da conversa, para eu garantir que eu entendi a mesma coisa que a pessoa quis me dizer. Caso eu não tenha entendido corretamente, a pessoa vai ter chance de refazer ou ajustar, e assim eu consigo melhorar a qualidade da minha comunicação. Olha que poderoso.
Olha que poderoso quando a gente consegue usar essas habilidades para tudo, para negociar salário, para falar assuntos difíceis com o nosso gestor, para conseguir o engajamento das lideranças, para usar dentro de sala quando a gente estiver dando treinamento, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar essas práticas aqui em cima desse tema da escutativa, tá? Como que vai funcionar? Agora sim eu vou pedir que vocês fechem as câmeras. Eu vou passar um vídeo para vocês vão escutar só o áudio, vocês não vão ver este vídeo. E eu quero que vocês prestem atenção na história que está sendo contada, certo? Preparados? Vou rodar. Preparado. Atenção. Entrou devagarzinho na sala onde a sua mãe estava sentada escrevendo. Ela olhou para ele e viu que ele estava segurando um vaso muito precioso para ela, que ela tinha ganhado da sua avó. Preocupada e sem perceber direito o que estava acontecendo, ela disse ao menino: "Filho, coloca logo o vaso lá no lugar, porque pode cair e quebrar." "Eu não consigo," ele disse. "Eu não consigo tirar minha mão de dentro." "Claro que você consegue. Você colocou a mão aí dentro, é só tirar." E o menino respondeu: "Eu sei, mãe, mas não está saindo." O pescoço do vaso era bem estreito e a sua mão agora estava presa até o punho dentro do vaso. Ele continuou dizendo que ele não conseguia tirar sua mão. A mãe começou a ficar um pouco preocupada e resolveu chamar o pai do menino. O pai, calmamente, começou a tentar puxar o braço do filho, tentando tirar a mão de dentro do vaso. Ele tentou com água e sabão, tentou com óleo de cozinha, mas nada adiantava. "Eu desisto," disse o pai. "Ai, como eu daria uma moeda para saber como tirar a mão dali." "Mesmo?" disse o menino surpreso. Então eles ouviram um barulhinho de algo caindo dentro do vaso e a mão do filho saindo facilmente. Eles viraram o vaso de cabeça para baixo e uma moeda saiu lá de dentro. "O que é isso?" eles perguntaram. "Ah, essa é a moeda que eu tinha colocado ali dentro. E eu queria pegar ela de volta, então eu estava segurando ela na minha mão. Mas quando eu ouvi que o papai daria uma moeda para conseguir ver a minha mão saindo do vaso, então eu soltei ela." Na sua ingenuidade, sem perceber, o menino estava mantendo a sua mão presa dentro do vaso. Você vê, talvez esse seja o sinal para você soltar a moeda que você está segurando dentro do vaso, para que você possa estar livre para viver a sua vida. Quantas vezes seguramos coisas que nos trancam de conseguir coisas muito mais importantes para nós. Pare de segurar velhas moedas, não tenha mais medo e comece a viver a sua vida com um olhar de uma grande aventura. Pare de segurar o que te machuca e abra espaço para o que te faz se sentir bem. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Muito bem, voltamos. Podem voltar. Estão todos aí? Me ouvindo? Sim, sim. Beleza, maravilha. O que eu fiz aqui, então, né? Tentei reproduzir uma experiência, no caso, passei um vídeo para vocês. A ideia era que vocês escutassem só o áudio, porque eu acho que vendo o vídeo dá um efeito diferente, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. E aí, então, a gente teve um primeiro momento que foi um momento de vivência. Então, eu introduzi o assunto sobre escutativa, mas eu trouxe um vídeo que não tinha a ver com escutativa, que era um outro tema. Mas ele vai fazer sentido à medida que a gente for avançando aqui, tá? Então, vamos para a próxima etapa. Qual seria a próxima etapa, então? Depois que eu pratico a vivência, né, que eu coloco ali uma atividade, uma dinâmica, alguma coisa, eu vou para a etapa do relato. Esta etapa, eu instigo as pessoas, os alunos,
a compartilhar de forma descritiva, isso é muito importante, descritiva, tá? Então tem que ter papel, caneta, post-it, pode ser colagem, pode ser desenho, mas tem que usar a escrita, a compartilhar o que eles sentiram, o que eles entenderam daquela prática, o que veio à mente. Então eu coloco perguntas, né? Eu vou conduzindo ali para que o aluno compartilhe aquele sentimento e aquele entendimento daquela prática. E aqui é importante eu gerenciar o tempo. Aqui a gente está num grupo pequeno, mas quando a gente tem grupos maiores, se todo mundo for falar, a gente vai ultrapassar o tempo que a gente tem para terminar o conteúdo, provavelmente, e também vai se tornar chato, porque quando tem muitas pessoas falando, a gente vai perdendo a conexão e vai perdendo o interesse. Então, é importante que a gente tenha tempo limite bem definido aqui. E aí, agora, a gente vai exercitar esta segunda etapa. Então, eu vou compartilhar com vocês um link do Miro, que é um quadro interativo, que é bem legal da gente usar para treinamentos online. Vou botar aqui no chat, tá? Vocês vão acessar este quadro do Miro. Ó, tá todo mundo vendo aqui na minha tela? Eu acho que como eu tô no celular, eu não consigo escrever, professora. Tá. Então, vamos fazer diferente para facilitar a vida de todo mundo aqui. Coloquem no chat a primeira pergunta. Que emoção que vocês passaram? Que o áudio passou para vocês? Qual é a emoção que vocês perceberam ali naquele áudio que vocês escutaram? Pode colocar no chat aqui. Podem voltar para o chat do Google Meet, que eu acho que vai ficar melhor. Emoção de tranquilidade. Eu vou até fechar aqui, ó. Tá. Muito bem. Calma, tranquilidade, beleza. O que vocês entenderam do que vocês ouviram? Podem falar no microfone, se vocês quiserem também, no chat ou no microfone, tanto faz. Uma lição de moral sobre se desprender de velhos hábitos, legal. Luiz botou. Entendi que na tentativa de resolver o problema, esqueceram do diálogo. Muito boa percepção, Luiz. E tu, Michele? Pode falar no áudio se quiser também, tá? Temos que tentar outras alternativas. Tentar outras alternativas. Beleza. Então tá. Então vamos agora voltar para a nossa aula. Nesta etapa aqui, né? Então eu dei uma prática para vocês, uma vivência. Aí terminou essa vivência, eu posso fazer uma roda de conversa, né? Eu posso trabalhar em grupos, mas de preferência com um grande grupo. E aí eu chamo as pessoas para reflexão. Então, para isso, eu, como facilitador, eu tenho que estar preparado para saber quais as perguntas que eu quero fazer, e essas perguntas têm que ser estratégicas em relação ao conteúdo que eu estou querendo dar, né? Tem que fazer sentido. Então, esta é a etapa do relato. Depois, a gente vai para a etapa do processamento, que aqui é quando o facilitador conduz para um diálogo onde ele começa a trazer experiências da pessoa, né, da vida, do dia a dia, para começar a fazer sentido e para que o aluno faça o link entre aquela vivência que ele teve, aquela reflexão que ele fez e as coisas do dia a dia que vai fazer o link com o conteúdo que eu estou querendo passar, tá? Então, aqui é importante, né, que o
o facilitador, neste processo de aprendizagem vivencial, ele não é o centro das atenções, o aluno é que é o centro. O facilitador, ele apenas conduz, ele instiga com as perguntas, né? Ele observa se está todo mundo participando, quem está mais tímido, quem não está, quem ficou calado. Ele dá, se tiver algum conflito, ele faz a mediação. Então, ele é o fio condutor, mas ele deixa que as pessoas falem e se expressem. É bem importante que tenha esse tempo para as pessoas refletirem e se expressarem, tá? Então, ele é um modelo que precisa de tempo para acontecer, certo? E aí, como que a gente vai transpor esse exemplo aqui para a nossa prática, né? Então, eu quero perguntar para vocês, qual a importância que vocês acham que tem o tom de voz quando a gente conta uma história para alguém ou quando a gente compartilha alguma informação? O que vocês acham? Podem falar no chat, no áudio mesmo. É importante para complementar o texto, né? Diferente de um e-mail que você tem uma percepção ali muito mais pontual e objetiva, o tom da voz complementa a mensagem que está sendo entregada, né? Quando você quer falar reter ali uma atenção, você fala mais devagar, pausado, né? Enfatiza. No e-mail você coloca em negrito. Pois é. E quando a gente muda lá, a gente vai ouvir um áudio e a gente muda a velocidade do áudio. Muda a nossa percepção da informação, de como que chega para nós ou não muda? Mas alguém escuta áudio na velocidade 1? Deveria. Vocês acham que muda ou vocês acham que não muda? Não. Depende, eu acho que depende, porque, exemplo, tem pessoas que falam muito rápido, né? E aí, se a gente já coloca no 2, aí às vezes as palavras são saem distorcidas. Então, aí, às vezes a gente não consegue. Eu já tive que escutar o áudio mais de 2 vezes para entender o que a pessoa estava falando, e às vezes até perguntar, eu não entendi tal parte, né? Para mim poder entender melhor. Então, depende aí. O que tu acha, Luiz, com Z? É que, na verdade, o tom, eu acho que ele está ligado mais à intensidade da mensagem, né? E daí a velocidade, ela está mais ligada ao tempo mesmo, né? Bom, mas isso também é uma opinião de quando a gente estuda um pouquinho de música e tal. Daí eu não sei se a velocidade influencia muito no tom. Acho que o tom, ele determina ali mais a intensidade mesmo. Que a pessoa quer transmitir. A velocidade influencia no tom também? Influencia. Uhum. Se eu mandar, por exemplo, se eu mandar um áudio para vocês falando, Luiz, por favor, pode me mandar aquele relatório que eu tinha te pedido ontem? Eu estou falando num tom normal. Se o Luiz vai ouvir, os Luizes vão ouvir no meu tom normal e vão perceber que eu estou falando num tom amigável, não num tom de cobrança, nem autoritário, nem passando raiva ou alguma coisa assim. Se eu botar na velocidade 1.5 ou 2, a mensagem vai chegar assim: Luiz, por favor, pode me mandar aquele relatório que a gente combinou? Tá, mas então eu entendi, professor, eu que não interpretei errado. Interpretei errado, então. Daí quando você está falando de tom, você não está falando de nota, então, nota musical. Você está falando de... E você está falando da identidade da mensagem que você quer passar. Isso, exato. A emoção que passa. Isso, né? Perfeito. Olha só como é um detalhe que a gente não se dá conta. E às vezes a gente entra numas treta desnecessárias. Sim. Simplesmente porque a gente não ouviu na velocidade correta, né? Nessa nossa vida de querer tudo muito rápido. Então, olha como o tema escutativo ele é tão complexo. Porque, como o Luiz Miguel falou, se eu preciso enfatizar uma coisa por e-mail, eu boto em negrito ou eu boto em caixa alta. Já está subentendido para a pessoa que recebe aquela mensagem que é urgente, ou que tem ali uma importância, ou que eu estou querendo chamar atenção, ou que eu estou gritando, né? Então, isso já faz parte do nosso cotidiano entender essa linguagem.
Só que eu ler algo é diferente de eu ouvir algo, porque no ouvir eu estou imprimindo o meu tom de voz, a minha velocidade, as minhas expressões faciais. Então, tudo muda, né? Por isso que dá muito problema de comunicação quando a gente tenta discutir assuntos mais complexos por WhatsApp. Não façam isso, né? Não façam. O WhatsApp é para coisas rápidas, simples e objetivas, né? Tudo que for complexo, difícil, custoso, detalhado, vai para uma ligação de vídeo, se não for possível presencialmente, porque de fato gera muito esses ruídos. Foi difícil para vocês se concentrarem no vídeo, escutarem? Se concentrar, acho que não, professora. Não? Não, porque estava interessante, né? E aí também teve a chamada de, olha... Que é uma história, né? Daí é por isso que é interessante, é uma história, daí você quer saber o final da história. Para ti, como é que foi, Michele? Escutar até o final, conseguiu? A mente de vocês ficou vagando ou ficou focada? A minha ficou focada, fiquei tipo imaginando a cena, sabe? Dela falando, vendo a criança, fiquei... Legal. Vocês acham que o fato de ter o vídeo ali na tela ajudou? Se fosse só o áudio, seria diferente? Ajuda, porque é um sentido a mais que você está ativando, né? Muito bem. Perfeito. Agora vamos voltar aqui para a nossa aula. O que eu fiz neste momento aqui com vocês? Então, a gente fez a prática, depois vocês tiveram um momento para processar, para relatar o que vocês sentiram, o que vocês entenderam. E agora, nesse momento, eu, como facilitadora, faço mais perguntas para instigar vocês a fazerem uma correlação entre o que foi apresentado no áudio ali, teve um tom de voz que passou tranquilidade, vocês entenderam a mensagem, foi fácil conectar, não foi fácil prestar atenção, não foi, e aí eu vou começando a conduzir para o nosso tema, que é a escutativa, é que no nosso exemplo aqui, o que eu quero provocar uma mudança de comportamento né, em vocês, para que sejam colocadas novos hábitos aí para que se torne uma competência nova, que é a competência da escutativa. Então, percebem que eu vou conduzindo todo esse processo para trazer vocês para a realidade de vocês, se fizeram reflexões, trouxeram exemplos de vocês, a gente conversou, e vou começando a costurar isso na temática desta aula que eu estou usando como exemplo, que é a escutativa. Tranquilo até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Maravilha. Aí a gente vai para a etapa da generalização. O que é a generalização? Então, aí sim, agora eu faço um link com a minha vivência diária, né? Com as coisas do meu dia a dia. Então, aqui é bem importante que os alunos, os participantes, consigam fazer essa conexão entre o que foi experienciado até o momento com aquela situação, no caso aqui do trabalho, né, que a gente está falando de educação corporativa, e como aquilo ali se aplica no dia a dia da pessoa. Então, aqui o facilitador ele também vai conduzir através de perguntas, reflexões e analogias. E aí eu quero, então, trazer para vocês aqui as seguintes perguntas. De 0 a 10, como vocês acham que anda a escutativa de vocês, considerando aqueles princípios que a gente conversou e a experiência que vocês tiveram até aqui, com seus amigos, familiares e no ambiente de trabalho com seus colegas? A minha é 5 com muito esforço ainda. Vou colocar um 6 pro meu. Olha, o meu eu tenho. Vai estar por 2 para 3 ali, porque eu tenho um atendimento massivo. Então eu acabo até meio que igual o Instituto do Chat GPT adivinhando a próxima palavra. Eu já sei como é alguns atendimentos muito massivos, né? Então já a hora que a pessoa, tô com problema, aí eu já vou direcionando. Eu mais falo até do que eu acabo escutando, mas
E aí, baseado ali naquelas premissas, né? Ou tem outros aspectos, tipo acolher, mas nessas premissas E o que é que de dois a acontece? três. O que que acontece quando a gente atropela, quando a gente se antecipa com o que o outro vai falar, quando a gente pressupõe que a gente entendeu onde o outro quer chegar? Quais são os problemas que isso traz na rotina de vocês? Eu percebo que tem uma fase quando eu tenho mais reuniões, né? E aí são reuniões de decisões, reuniões mais gerenciais. Aí eu acredito, eu percebo que isso acaba atropelando e fazendo retornar a parte um. Olha, vamos voltar à página um. Mas para atendimentos mais massivos acaba não atrapalhando tanto, porque é quase como um call center, né? Tipo, olha, vamos resolver tal problema da plataforma, é senha, é dificuldade de emissão de certificado. Então, acaba muito para o atendimento massivo, assim, você, Uhum. você ganha tempo para ter mais gentileza no acolhimento, né? Mas e Mas, quando tem conflito com o cliente insatisfeito? Se não tem uma escutativa, não gera um problema maior? com certeza, gera ruídos, retrabalhos, ou às vezes, com certeza, retrabalhos. A Exato. estratégia estava para cá, acabou entendendo com alguma divergência. Perfeito. Michele, e para ti, como é que tu enxerga isso na tua rotina do dia a dia? Falta de clareza das informações. Muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente pressupõe que a pessoa vai falar, mas aí depois gera a dúvida, né? Gera a dúvida do que ela possa ter, né? Já que a gente já atropelou ali, e aí gera aquela dúvida e gera o retrabalho também, né? De voltar lá para entender realmente se foi aquilo, validar, né? Então, E isso pode prejudicar lá na ponta, na hora de entregar um treinamento? pode. Sim. Pode, né? Se eu não praticar exatamente, se eu não praticar essa escuta ativa com um especialista que estiver me repassando um conteúdo, ou com o meu líder, ou com outras lideranças que eu preciso alinhar, e depois eu não consigo construir esse treinamento da forma adequada, ou adequar a linguagem ao público, isso gera um problema maior ou não para vocês, como profissionais de treinamento? Gera. Gera, né? Gera, com certeza. Pois é. Então, beleza. Agora vamos fazer uma pausa aqui nessa etapa. Vou pedir para a gente migrar lá para o outro, porque já está vencendo o nosso tempo aqui. A gente já está no final, é só mais um slide, tá? Então, aqui no chat tem o link de segurança que eu falei, né, da outra sala, para a gente migrar e eu poder só finalizar aqui com vocês, tá? Vou esperar vocês lá. Show, partiu. Partiu. Professora, eu não estou conseguindo achar o link. Cola o link de novo, por favor. Sim, tá aqui no chat. Vou mandar aqui para ti. Achei. Quanto tempo que ninguém me chamava de professora? Coisa boa. Maravilha. Falta só a Michelle. Conseguiu, Michelle? Não, eu não peguei, vou pegar o link novamente. Eu pensava que eu tinha pego, mas eu vi que não salvou, por isso que eu entrei aqui. É esse último aqui que eu Deixa eu coloquei. pegar. Agora foi, sai do outro. Uhum. Maravilha. Migramos para cá, então. Perfeito. Então, nesta etapa da generalização, né, eu trago para exemplos reais do ambiente de trabalho daquele grupo que eu estou capacitando, né, trazendo para situações práticas. Então, o que eu fiz aqui com vocês? Eu fiz perguntas para instigar a reflexão de vocês, fazendo analogias
para vocês identificarem quais os problemas que a falta de uma escutativa pode gerar dentro da área de treinamento, com as lideranças, com os pares de vocês. Então, a gente vai fazendo perguntas e vai fazendo essas analogias para criar essa sedimentar, digamos assim, esse conhecimento, mas mais do que isso, tangibilizar para a minha realidade. E isso é importante, né? Então, eu comecei com um assunto aleatório, trouxe um vídeo que não tinha nada a ver com o tema escutativo, era uma outra coisa, mas fez vocês prestarem atenção, refletir qual é a emoção que gerou, e aí eu fui fazendo os links para a gente chegar nessa etapa aqui. E a última etapa é a etapa da aplicação, que aqui, de fato, é quando o facilitador estabelece um compromisso com os participantes do curso, e isso pode ser através de plano de ação, de tarefas pós-treinamento, de metas a serem cumpridas. Então, eu estabeleço um comprometimento público e formal com os alunos de determinadas ações que precisam acontecer após aquele treinamento para que aquele conhecimento, aquele novo comportamento seja aplicado. Então, aqui no nosso caso, um exemplo seria eu pedir para vocês que vocês façam uma declaração pública, né, em voz alta para todos os colegas na sala, escolhendo um desses itens aqui que vocês vão exercitar pelos próximos 10 dias. Então, eu vou pedir que vocês declarem publicamente aí. Escolham um desses itens aqui que vocês vão praticar nos próximos 10 dias e declarem publicamente aqui com a gente. Estão vendo a minha tela? Posso começar? Uhum. Eu já tenho meu preferido aqui, é escutar sem interromper. Então eu me comprometo a escutar sem interromper pelos próximos 10 dias, então até o dia 19/10. Olha, tá gravado, hein? Depois eu vou cobrar. E aí, Luiz Henrique? Eu vou escolher esse também. Eu declaro, né, aos meus colegas publicamente que pelos próximos 10 dias eu vou escutar sem interromper, principalmente o meu chefe. O chefe é importante, gente, dá problema. Muito bem. Michele? Peraí. Eu declaro aos meus colegas publicamente que pelos próximos 10 dias vou repetir o que eu vou escutar. Muito bem. Parabéns. Então, nessa etapa, a gente estabelece uma formalidade para aquela vivência toda que aconteceu. E aqui também é um ótimo momento para a gente engajar os líderes e obter o comprometimento dos líderes. Porque essas práticas vão acontecer lá no ambiente de trabalho depois, né? Então, é importante que a gente saiba o que foi combinado. Se a gente tiver algo formal, né, escrito, uma planilha, um termo, uma forma de monitorar isso melhor, mas os líderes têm que estar comprometidos também com esta etapa aqui, para que eles possam identificar lá no ambiente de trabalho se o que foi aprendido dentro de sala está sendo colocado em prática lá. Certo? Pessoal, em termos das etapas e das vivências, né, é isso o que eu trouxe para vocês hoje. Eu iria trazer para vocês um pouco da experiência de viver cada uma das etapas para entender a aplicação. Online é mais complicado, a gente tem alguns desafios aí, né? O impacto não é o mesmo. É claro que num treinamento presencial, cada uma dessas etapas é mais tempo, né? Não é rápido assim como a gente fez. Então, tem que ter mais tempo de elaboração, mais troca. Eu tenho que pensar nas pesquisas nas perguntas de forma bem estratégica, tem que estar tudo muito linkado. Mas, quando eu tenho um ciclo de aprendizagem completo, eu tenho uma vivência muito melhor do aprendizado e eu consigo garantir que haja um componente muito importante no processo educacional, que é a conexão emocional.
Porque quando a gente se conecta emocionalmente com memórias afetivas, com sentimentos, com dores comuns, a gente tende a reter mais aquela informação e faz mais sentido para a gente. Por isso que as experiências vivenciais são tão importantes. E eu sei que é um desafio, porque a gente está num momento que está híbrido, né? Um pouco remoto, um pouco presencial, tem times em diversos lugares, e a gente tem usado muitas ferramentas online que são importantes, mas a gente tem que também entender que para alguns treinamentos, principalmente de mudanças de comportamento, treinamentos de soft skills, de lideranças, de vendas, são treinamentos que requerem práticas, né? Requer vivências, não basta apenas uma trilha ali de vídeos e PDFs para ler, né? Então, eu acho que é uma função nossa como profissional de T&D a gente identificar o que pode ser entregue online e o que precisa de um pouco mais de vivência. Fez sentido para vocês? Como é que foi? Fez sim, professora. Eu consigo ver na prática como aplicar isso em sala de aula. Legal. O que vocês acharam? Alguém já faz alguma coisa similar? Já tinha um conhecimento? Não, eu participo de integração poucas vezes, inclusive, mas eu gostei muito desse conteúdo. Obrigado, Michele, foi muito legal. E aí poder experimentar, né? Porque eu sempre, como eu acabei iniciando na área de T&D muito depois da pandemia, então para mim é 100% a primeira opção, plano A é sempre digital, o plano B é digital e o plano C talvez, vamos ver se me convença. Eu sei que é um desafio. Então, Mas a sua empresa está voltando para o presencial ou não? é híbrido, então É tem híbrido. times, tem diretorias para que é híbrido e tem diretorias que é necessário dia a dia. Entendi. E para ti, Michele, fez sentido essas etapas? Já aplicava alguma coisa? Fez muito sentido. Não. Aplicar, sim, eu faço integração, né? Mas hoje eu atuo mais como intermediadora de treinamento, né? E assim, hoje, para gente que trabalha, para gente que busca pessoas para ministrar treinamentos, a gente sabe que, né, conhecendo mais, a gente já sabe como que eles vão aplicar no dia a dia. Exato. Porque tu imagina uma turma, né? Cada um aprende de um jeito, né? E assim, se tu não ficar engajando, né, colocar isso em prática, eles vão ficar com cara de sono. Para você que, né, ministra treinamento, sabe como olhar, eu acredito que você não passa por isso, né, pelo que eu vi aqui, mas eu já presenciei não gente... passo muito. Com cara de sono, bocejando, e olha que eu não ministro ainda assim, né, 100% treinamento, mas ver alguém bocejando me deixa muito... eu penso logo, essa pessoa não está, né, entusiasmada, está faltando alguma coisa nesse treinamento ali. Então é bem interessante, porque a gente começa a linkar, sabe? Legal, legal. E como é que é na tua realidade, Luiz Henrique? Na minha é presencial, só o time de vendas, né, que ele acaba sendo não é remoto que fala, mas ele é de campo, né? Uhum. Eu trabalho numa indústria, então a gente vende um produto no país inteiro, só a equipe de vendas mesmo que é de campo. Uhum. Mas faz total sentido, professora. Eu já tenho uma boa experiência em treinamento, na área de treinamento, já apliquei muito treinamento. Eu sou da época, na verdade, lá 2012, quando eu iniciei era sala de aula mesmo, não tinha nada de... A gente é raiz, a gente é raiz. Daí o que acontece é o seguinte, a gente acaba, né, fazendo parte ou grande parte dessa metodologia, mas sem saber que é uma metodologia, sem estar estruturado, sem estar organizado, sem ter o conhecimento por detrás que você vai no feeling mesmo. Eu vou fazer aqui através de uma dinâmica, através de questionário, perguntas, né, interação ali, a gente vai fazendo no feeling porque de tanto a gente fazer, a gente vai filtrando o que dá e o que não dá certo. Mas é interessante quando a gente encontra a metodologia. Aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora, professora. A senhora não, pelo amor de Deus. Para você.
E tem alguma metodologia parecida com essa, ou talvez diferente, para a gente aplicar nos treinamentos online também, né? Não sei se você conhece, tem a referência de algum bom autor para a gente pesquisar, para a gente estudar. Não tem uma metodologia específica para online, porque na verdade, assim, independente da forma, porque o online ou presencial é como eu entrego, mas o que está por trás é a ciência da aprendizagem, né? Uhum. Então, ela é igual, a base, como eu vou fazer um plano de curso, como que eu vou conduzir, o tipo de metodologia que eu vou usar, ela só vai ter que ser adaptada, porque se eu for online, eu vou poder usar determinados recursos limitados, como vocês viram aqui, né? Dá problema, demora, as pessoas não conseguem conexão, nem todo mundo consegue usar. Então, isso são coisas que acontecem no ambiente online. No ambiente online, eu não posso ficar muito tempo, né? É inviável eu fazer um treinamento de 3, 4 horas na frente de um computador, a pessoa não vai aguentar. Então, eu preciso quebrar em tempos menores e fazer mais vezes, né? Por períodos mais longos. Então, eu tenho limitações, mas a base por trás é a mesma, só que eu vou precisar adaptar. Eu vou precisar, eu não vou ter tantos recursos. Então, tem outras metodologias, tem a metodologia baseada em problema, em que eu trago um cenário, uma situação, um problema, e os grupos têm que resolver aquele problema, e aí depois faz uma reflexão com aquele problema, fazendo um link com os comportamentos, né, que eu quero endereçar ali naquele ou as skills, enfim, que eu quero endereçar naquele treinamento. Eu posso fazer isso online? Posso, eu posso dividir, tem recursos o Teams, por exemplo, eu posso botar as pessoas em sala, né? O Google Meet acho que não tem esse recurso, o Zoom também acho que não tem. Então eu tenho que entender a ferramenta que eu estou usando para saber o que é possível fazer dentro daquela ferramenta. Mais alguma pergunta? Beleza, então, pessoal, muito obrigada por estarem comigo aqui até o final, por terem participado aí da proposta da dinâmica, né? Uma vez por mês eu faço essas aulas, vocês acreditam que estão na minha lista de e-mails? Vocês recebem os meus e-mails? Eu acho que quem não tá, eu não sei se eu tava, mas acho que a gente vai entrar agora, né? Agora daí a gente passa a receber daqui em diante. Vocês podem me mandar aqui no chat os e-mails, porque tinha um formulário que eu pedia para as pessoas preencherem, mas como às vezes repetia muito o nome da pessoa, então às vezes alguém recebe o link por outro canal e aí vem e tal, então assim eu cadastro vocês e vocês ficam recebendo também quando forem as próximas, tá? Podem botar aqui no chat e depois eu passo lá pro meu formulário. Também quem ainda não se conectou comigo no LinkedIn, se quiserem se conectar, é Michelle Keller, vou botar aqui, fiquem à vontade. E o Insta também é Michelle Keller também lá eu compartilho conteúdo da área de T&D. Eu tenho um programa de mentoria que é chamado de Mentoria T&D Express ao Ponto. Ela é direcionada para uma situação ou habilidade bem específica que você precisa trabalhar já, né? Então, não é um curso de formação, mas é algo pontual. Estou com um problema agora, preciso resolver, não sei como fazer tal coisa, ou preciso desenvolver a habilidade tal para melhorar na minha carreira, para conseguir promoção, para aumentar meu cargo, enfim. Então, a mentoria é esse foco, tá? Principalmente para as pessoas que são mais novas na área de T&D. Então, também, se tiver interesse em entender um pouco mais como é que funciona, são só 5 encontros. E aí também me chama no WhatsApp ou me dá um alô, que eu explico direitinho para quem tiver interesse aí. Certo, pessoal? Mais, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima. Até mais. Tchau, obrigadão, viu? Tchau, obrigadão. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.